Olá, eu sou o Vicente Pedro Rodrigues, que irá apresentar o trabalho sobre explicação da fotossíntese, orientado pela orientadora Gabriele Santos, do componente curricular Biologia. A fotossíntese é um processo metabólico feito pelos animais, não, né? Na verdade, é feito por plantas, algas e cianobactérias, que tem como principal objetivo pegar compostos inorgânicos e pegar esses compostos inorgânicos e transformar eles em compostos orgânicos, a fim de produzir uma energia que possa ser utilizada no metabolismo daquele ser vivo. A fotossíntese vai regir uma equação geral que vai consistir em que 6 moléculas de dióxido de carbono mais 12 moléculas de água, junto com a luz do sol, vai gerar a glicose e o oxigênio. O dióxido de carbono vai provir das folhas da atmosfera e a água das raízes da planta. A fotossíntese vai ocorrer no cloroplasto, parte essencial da planta. O cloroplasto que vai acontecer todas as fases da fotossíntese de maneira direta. E dentro dele tem uma membrana interna, que se dobra, forma lamelas, e o conjunto dessas lamelas é os tilacoides. Dentro desses tilacoides tem a clorofila. Por que eu estou dando ênfase a esse tilacoide? Porque nesse tilacoide é onde ocorre de maneira direta a fase clara. A fase clara é assim chamada devido ao fato dela utilizar energia do Sol como ingrediente ou elemento principal para dar início às suas reações. Essa vai produzir para a gente ATP e NADPH. Eu vou mostrar para vocês como vai funcionar. Para explicar melhor, eu coloquei aqui para vocês como é o tilacoide. Eu quero falar que minha câmera está tampando um local que aqui de dentro, ó, esse local aqui de dentro, aqui é chamado lúmen. E outra coisa, o fotossistema 2 vem primeiro que o fotossistema 1, porque o fotossistema 2 foi descoberto depois do fotossistema 1, mesmo sendo o primeiro. Como é que vai funcionar? A luz bate no fotossistema 2 e ele está cheio de clorofilas. O que vai acontecer? Essas clorofilas vão ficar agitadas e vão liberar elétrons. Esses elétrons vão sair daqui. Eu já vou falar o que eles vão percorrer, mas antes eu quero explicar que o fotossistema 2 não fica sem elétrons, devido a um mecanismo chamado fotólise. A fotólise vai quebrar a água que a gente viu que é reagente para produzir a fotossíntese, vai quebrar essa água, liberar oxigênio e vai formar H+, e liberar elétrons. Os elétrons que vão saindo vão passando de proteína em proteína até chegar no fotossistema 1, puxando todos os H+, que estão no estroma para o lúmen. Esses elétrons, quando eles chegarem no fotossistema 1, vão ser anexados com NADP, formando NADPH. E esses H+, que estão aqui, eu já falei um dos produtos, que é o NADPH. E esses H+, que vieram para o lúmen devido aos elétrons, segundo a regra do gradiente de concentração, o meio mais concentrado vai para o menos concentrado até equalizar. Esses H+, do lúmen vão passar para o estroma. E cada hora que ele passa pelo estroma, vai formar ATP. Esse processo que eu acabei de apresentar é o processo chamado acíclico, ou fotofosforilação acíclica, no qual a quebra da água, os elétrons saem do fotossistema 2, vão para o fotossistema 1 e são anexados com NADPH. E esses elétrons também vão ajudar a formar o ATP, porque eles vão puxar o H+. O outro processo é chamado cíclico. O processo cíclico vai consistir, a luz vai bater no fotossistema 1, desculpa, lá vai estar cheio de clorofilas. Os elétrons dele vão ser liberados, eles vão passar e vão voltar para o fotossistema 1. O único objetivo dos elétrons do fotossistema 1 é pegar os H+ do estroma e jogarem no lúmen. O único objetivo deles são esse. Ele não vai formar o NADPH. Essa que é a diferença central da cíclica para a cíclica. Porque a cíclica, o elétron vai e volta, formando um cíclico. A cíclica, não. A cíclica vai formar apenas ATP. Já a cíclica é NADPH e ATP. A gente vai ver que a fase escura é chamada desse jeito, é a outra fase da fotossíntese, devido a não utilizar a luz de maneira direta. Mas ela vai usar de maneira indireta porque ela vai precisar do NADPH e o ATP para produzir ou para fazer o ciclo de Calvin. Porque a fase escura tem como seu principal objetivo produzir o açúcar, o carboidrato que a planta vai usar como energia, né? O alimento da planta. Como vai acontecer? O ciclo de Calvin, também conhecido como ciclo da pentose, ele só vai se iniciar quando o elemento central do ciclo de Calvin tiver 6 carbonos. Desculpa. Nesse momento vai entrar em cena o CO2. O CO2 só tem um carbono. Para ele conseguir entrar no ciclo de Calvin, vai faltar o quê? 5. O que o corpo vai fazer? O corpo vai entrar em ação com a enzima rubisco. Essa enzima rubisco vai pegar o CO2 e juntar junto do CO2 a ribulose. A ribulose é um carboidrato com 5
carboidrato com 5 carbonos. Juntando com CO2 vai ter o quê? 6 carbonos. Junto disso, o CO2, que é juntado pela enzima rubisco com a ribulose, junto do ATP e o NADPH, vão passar por diversos processos para formar o açúcar e vai ter como resíduo do ciclo de Calvin ADP mais o NADP. O ciclo de Calvin é isso. Fatores que interferem na fotossíntese. Temperatura. A temperatura, à medida que a temperatura aumenta, a fotossíntese também aumenta, até chegar a um ponto que temperatura, por exemplo, X, vai ser o máximo de fotossíntese possível. Se passar desse ponto, a fotossíntese irá diminuir. Ou seja, quanto mais aumentando, vai aumentando também a taxa da fotossíntese, até chegar a um ponto que, se aumentar, vai diminuir. Como se fosse uma parábola de cabeça para baixo. Agora, intensidade luminosa, como é que vai funcionar? É diferente. A intensidade luminosa e dióxido de carbono é a mesma coisa. Vai ser o quê? Quanto maior luz ou intensidade luminosa, mais a fotossíntese. Até chegar a um ponto em que, mesmo aumentando a luz, a fotossíntese não irá aumentar. Como é a mesma coisa do CO2. Aumentando o CO2, a fotossíntese também vai aumentar, até chegar a um ponto que também, mesmo aumentando o CO2, a fotossíntese não irá ter velocidade ou aumentar. Vamos resolver desafio. A planta recebeu água, sais minerais, gás carbônico em quantidades adequadas, mas permaneceu vários dias em ambiente totalmente escuro. Explique como isso afetará a fotossíntese. Afetará de maneira direta, galera. Se a planta não recebe luz e tem mesmo tendo todos os outros elementos, ela não consegue realizar a fase clara, muito menos a escura, porque a fase escura depende da clara, e assim por diante. E, consequentemente, ela irá secar e, consequentemente, lá na frente ela irá morrer, né? A importância da fotossíntese para a gente é essencial. Para as plantas, né, vai ter o alimento. Para a gente é porque as plantas tendo alimento e como elas são as bases da cadeia alimentar, ela vai conseguir manter a gente nessa cadeia. E também a fotossíntese gera como resíduo o oxigênio. Sem o oxigênio, o ar que nós respiramos, consequentemente, nossa vida na Terra seria muito mais difícil. Muito obrigado a todos. Agradeço a orientadora Gabriele.